Vamos seguir então no exame desse texto de Lucas capítulo 24. Nós paramos ali no verso 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eu quero que você atente para isto como os principais sacerdotes. Nossas autoridades. Ou seja, os principais sacerdotes e as autoridades não se agradaram de Jesus e fizeram de tudo para entregá-lo à morte. Esse é um dos entendimentos que muitas vezes falta na vida das pessoas, para que elas possam realmente alcançar um ministério. As pessoas esperam que Jesus venha quando o mundo estiver em paz, mas ele falou que viria quando o mundo estiver em guerra. As pessoas imaginam que Jesus veio para pregar a paz para todos os povos. Ora, mas ele disse que eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Jesus não agradou nenhuma autoridade constituída, se agradou de Jesus. Nós não vemos nenhum segmento da liderança da sociedade se render a Jesus. Nós não vemos. Do Império Romano, um centurião se curvou a Jesus. Senhor, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu teto. Um centurião, não Roma. Aquele centurião era um empregado de quem está liderando ali, Pilatos, ou seja, quem está liderando ali a Judéia. Ele era apenas um empregado. Um empregado importante? Sim, mas apenas um empregado. Mas o líder mesmo daquela região não se curvou a Jesus. Os principais sacerdotes não se curvaram a Jesus. Aliás, que a Bíblia diz que eles, por inveja, perseguiram Jesus até, dentro da cabeça deles, conseguir matá-lo. Ao passo que Jesus mesmo é que estava entregando a sua vida. Isso é uma passagem, irmão, muito importante. E esta passagem, veja por que Jesus vai ao encontro desses homens. Eles têm coisa muito importante dentro deles. Eles estão dizendo, os nossos príncipes, as nossas autoridades, enfim, crucificaram Jesus. Só que eles não estão entendendo o caminho deles. Será que existia neles algum medo? Está vendo? Se nós também nos metermos a falar como Jesus, será que vai acontecer a mesma coisa conosco? E veja bem, nos dias de hoje eu digo o seguinte, se eu também me meter a falar as mesmas coisas que Jesus falou, vai acontecer a mesma coisa comigo. O que vai acontecer comigo? Vou ser preso, posso ser arrastado, posso ser, entre aspas, humilhado, posso ser morto, posso ser pregado numa cruz, posso ser posto dentro de um túmulo, mas também posso ressuscitar na manhã do terceiro dia. Aí é que está a diferença. Tem pessoas que só olham o lado da provação e da dor, não olham o lado da recompensa. Quando Jesus acorda e diz assim, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Isso é um símbolo do que acontecerá conosco no milênio. Quando nós voltarmos para este mundo com todo o poder da investida do Senhor nas nossas vidas. Que vamos chegar, não interessa se o camarada é traficante, é policial, se usa colete, canhão, quem tem autoridade tem. Mas isso tem que ser conquistado com um entendimento
E o suficiente para entendermos isso está nas nossas mãos, a palavra, e a pregação, e a revelação, e a ação do Espírito Santo. Esses homens têm coisas gloriosíssimas dentro deles, mas ainda assim, eles necessitam, vou botar necessitam, que é uma palavra bem pesada, necessidade, eles necessitam ser orientados. Eles necessitam estar no centro da vontade do Senhor, que é em Jerusalém, para que algumas coisas se cumprissem, algumas coisas primárias, depois vêm as coisas secundárias, terciárias, enfim, as coisas vão acontecendo degrau após degrau na vida deles. Mas ali, apesar de toda esta glória que está dentro deles, eles estão numa posição errada, eles estão numa posição em que nada vai acontecer na vida deles, apesar de tudo o que está dentro deles. Irmão, isso é importante, e eu vou repetir para você. Apesar de tudo o que está dentro deles, na posição em que eles se encontram, nada vai acontecer com eles. Eles vão precisar voltar ao projeto de Deus lá em Jerusalém. Agora, quando você tem alguma coisa dentro de você que realmente é sólida, é verdadeira, é útil, Deus peleja pela sua vida de uma maneira gloriosa. Eles têm. Jesus foi, ressuscitou, foi no caminho de Emaús, depois as pessoas dizem assim, ele apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, aí alguns dizem assim, mas o que Jesus foi fazer em Emaús? Ele foi lá em busca daqueles que tinham algo importante dele, para poder fazer a obra. Então, eles dizem, como os principais sacerdotes, nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. A crucificação de Jesus, a condenação de Jesus, foi uma das grandes vergonhas de uma sociedade organizada. Por quê? Porque não existia nenhuma culpa contra ele. O que fizeram? Arranjaram falsas testemunhas. Não tinham o que dizer. Sabe o que disseram contra Jesus? Ele falou que vai destruir o templo e vai reerguer em 3 dias. Bela acusação. Como que uma pessoa, se eu disser assim, está vendo aquele prédio da Central do Brasil? Eu vou destruir ele e vou reerguer em 3 dias. E daí, o máximo que podem dizer é que eu sou louco, mas não podem me condenar à morte. Pois por esse motivo, e mais alguns falsos testemunhos, condenaram Jesus à morte, usaram isso como palhaçada para o condenar, mostrando que Jesus nunca, jamais teve o agrado das sociedades instituídas. As autoridades, todos aqueles que eram líderes, tanto na parte sacerdotal, ou seja, na parte religiosa, como na parte mais natural, administrativa da cidade, tudo que eles viam em Jesus era uma oposição. Jesus nunca sentou na mesa com um sacerdote, ele sempre desenvolveu a missão dele lá quieto. Quando um membro do Sinédrio, como é que chamava ele? Nicodemos, quis ir lá falar com Jesus, Jesus o recebeu. Ele falou, mestre, eu vejo que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí Jesus vai e dá aquela grande lição para o homem, depois lá na frente a gente vai ver que o homem aceitou a palavra, se converteu realmente, vai aparecer no meio dos discípulos lá para frente. Agora, Jesus nunca foi até eles, mas quando eles vieram até Jesus, Jesus não os rejeitou, Jesus lhes deu a palavra, se eles vão aceitar ou não, foi no caso de Nicodemos, mas a grande massa nem apareceu. Outra coisa, gente da autoridade do povo, Jesus nunca foi em busca deles, mas um centurião veio até Jesus, Jesus não rejeitou, mas Jesus não foi até ele, e isso é importante, irmão, são detalhes, são lições muito importantes, diferente do que a igreja quis fazer nesses 2000 anos de história. A igreja não soube se impor,
A igreja não soube da sua postura. Eu tenho Deus, eu tenho a palavra, eu tenho o ministério, eu tenho o Espírito. Epa, eu não preciso de ninguém. As autoridades, elas precisam de mim, senão elas vão para o inferno. Eu não preciso deles. Eu tenho Deus. Quem tem Deus tem tudo. Eles que precisam de mim. Ah, não, nós precisamos entrar no Congresso Nacional para influenciar o Congresso. Epa, a minha influência do Congresso ao Congresso é exatamente como Jesus fez. Não piso lá, mas lá eles vão ouvir falar de mim. E já não estão ouvindo falar da gente? Deputados aí já não estão com projetos desesperados, apresentando até na mão do cara da Segurança Nacional, porque o objetivo é nos calar. Criem seus projetos, eu quero ver nos calar. Assim como não calaram Jesus, aliás, que hoje pela manhã eu vi um desenho animado, Samuel estava assistindo, né? Aí o personagem do sumo sacerdote dizia assim: vou ir lá conversar com os soldados. Não, digam que vieram de madrugada e roubaram o corpo dele. Aí um falou assim: mas por quanto? Aí ele foi e deu um dinheiro para eles se lembrarem da história, que houve um roubo do corpo de Jesus. Aí ele falou assim: tá bom, então nós vamos dizer que estávamos dormindo e os discípulos vieram e roubaram o corpo. Caramba, 16 guardas dormindo, ninguém acordou, rolaram uma pedra de não sei quantos quilos. É uma história realmente mirabolante, mas vai lá que seja. Aí Caifás diz assim, ele dá o dinheiro para os camaradas e diz assim: nós já pagamos 30 moedas de prata para matar Jesus. Agora pagamos mais uma fortuna para mantê-lo vivo, mantê-lo morto. Já pagamos 30 para matar, agora uma fortuna para mantê-lo morto. Aí ele fica assim assustado e diz assim: mas agora acabou, agora acabou. Não acabou, estava só começando. Olha a história onde foi parar. Estamos quase completando 2000 anos dessa história. E ela vai até o fim. Se encontrar gente como nós, ela vai até o fim, vai cumprir os seus 2000 anos. Então veja, Jesus e eles nunca se entrelaçaram, meu irmão. Esse papo da igreja querer assumir o poder do planeta através da comunhão com as trevas, ela é mais blasfema que a própria blasfêmia. Entre luz e trevas não tem comunhão. Eu não posso sentar numa mesa do Congresso Nacional, senão eu vou me atolar de lama que é capaz de eu morrer afogado. Eu não posso sentar lá. Ah, mas se eles quiserem vir sentar aqui, aonde eu sou a autoridade máxima e não tenho satisfação a dar a ninguém, pode sentar aí para ouvir. Quem sabe, né? Oportunidades são dadas a todos. Então veja o exemplo da vida de Jesus. Ele não buscou contato com as autoridades do mundo. E cá entre nós, a influência dele e o nome dele, do jeito que estava permeando na sociedade, em toda parte se ouvia falar nele, até no meio dos samaritanos ouvia-se falar de Jesus. Na Assíria se ouvia falar de um profeta que havia se levantado de Nazaré. Em tudo que era canto, onde notícia chegasse, onde cavalo fosse, se ouvia falar de Jesus. Se Jesus dissesse assim: eu quero uma audiência com Pilatos, imediatamente ele teria audiência dele. Eu quero uma audiência com Herodes, imediatamente ele teria audiência dele. Ao contrário, ele nunca quis audiência nem com Pilatos, nem com Herodes. Quando compareceu perante eles, eles ficaram doidos, porque Jesus não falou nada, não se expressou, não deu satisfação. Tu não reconheces que eu posso te soltar, que eu posso mandar te crucificar? Tu não tem autoridade sobre mim. Diante de Herodes, Jesus não abriu a boca. Não abriu a boca. Tipo o quê? Não tenho nada com esse cara. Hoje, ou melhor, hoje, vou ainda usar essa expressão, hoje, a igreja ainda busca contato e comunhão com os príncipes deste mundo. Irmão, nós não temos parte com os príncipes desse mundo. Se nós servirmos a Deus, Deus vai fazer um reboliço tão grande com as nossas vidas, que eles ficarão atônitos. Eles vão ficar loucos e vão querer
um contato com a gente, mas nós não vamos querer contato com eles. E se eles quiserem contato, vai ter que ser no nosso domínio, e jamais nós irmos nos juntar às trevas para compactuar com o domínio deles. Se um político entra para o Congresso Nacional, ele tem que se curvar à Constituição, essa é a regra de lá. Agora, se um político entra para a igreja, ele tem que se curvar à nossa Constituição, é a regra daqui, a Bíblia. A igreja fracassou muito quando se envolveu. Aí se envolveu com a política, daí mais um degrau, foi para a maçonaria. Hoje a igreja é essa vergonha descarada, né? Agora tem uns pastorzinhos aí que no começo tentaram enganar. Não, eu não sou membro da maçonaria, não, aquela foto é montagem. Agora é tanta foto do camarada com tanta gente diferente nos salões da maçonaria que ele já não consegue mais enganar. É o caso do seu Silas Malafaia. Não tem mais como ele dizer que não é um maçom. Até eu já conheço pessoas da maçonaria que são amigos dele, que o conheceram dentro da maçonaria. Até eu já conheço. Até eu. Por quê? Porque começou aqui um degrauzinho com a política, vou indicar o meu irmão, vou indicar o meu amigo, vou indicar o meu parente, daqui a pouco está envolvido, senta na mesa com o presidente. Ora, quem foi que disse que Jesus Cristo precisa de status, de sentar na mesa com o presidente? Quem tem Deus para sentar à sua mesa precisa de presidente, governador, prefeito? Então esse é um detalhe que nós vemos que a igreja realmente fracassou quando não entendeu o que a sustentava. E aqui no verso 21, eles continuam falando com Jesus e dizem assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então veja, eles dizem, nós esperávamos, né, que ele fosse redimir a Israel. Irmão, veja bem, muita gente está esperando muita coisa, mas não está discernindo a sua própria vida, em que não tem condições de receber aquilo que está esperando. Tem gente que não tem condições de receber aquilo que a sua esperança aponta. Quem que eles queriam? Eles queriam o Messias. Eles queriam alguém que redimisse Israel. Eles queriam isso. Mas a condição em que eles se encontram, eles não podiam ter isso. O Jesus que veio foi um Jesus, sim, para redimir dos pecados. Eles já queriam um Jesus que viesse montar um império. Eles não tinham condições para isso. Então Jesus queria montar um império? Sim, mas primeiro ele tinha que vir ensinar o homem que ele precisava conquistar a si mesmo. Israel está cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de, como Jesus falou, vós sois um sepulcro caiado. Por fora são bonitos, mas por dentro é cheio de rapina e podridão. Essa é a história dos judeus, essa é a história de Israel. Eles têm pecados acumulados nas suas costas horríveis. Não julgavam a causa das viúvas, dos órfãos, davam sentença por presente. Eles estão vivendo um lixo. O sacerdócio de Israel está totalmente corrompido, curvado a Roma. Estão matando os seus próprios irmãos judeus para agradar Roma, para evitar uma invasão romana que destruísse o templo, que tirasse o privilégio dos sacerdotes. Eles estão vivendo um horror e eles estão querendo um Messias que os lidere para formar deles um grande império, derrotando todas as nações que os oprimem. Aí vem Jesus e diz assim, não, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Não teve arrependimento, não teve império. Esse arrependimento é o que caracterizaria a transformação deles em um império. Não houve arrependimento, não houve império. Mesma coisa conosco. Se não houver arrependimento, não houver vida real, não vai haver império. Deus tem um projeto conosco, de um império. E quando que é esse império? Esse império Jesus está montando os seus membros aí, no milênio. Esse é o império de Deus, em que nós, hoje, igreja, estamos sendo preparados para ele. Se a nossa vida não for perfeita hoje, na mudança da dispensação, quando for implantado o milênio, nós não voltaremos.
não terá espaço para nós. Podemos até ser salvos, mas para participar do milênio, não voltaremos, não haverá esse espaço. Primeiro, Jesus quer corrigir-nos por dentro, para depois usar-nos para corrigir tudo à nossa volta. Esse é o projeto. E Israel, eles estão dizendo assim, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel, mas já é o terceiro dia desde que todas essas coisas sucederam, quer dizer, nós não estamos vendo mais nada. Toda aquela história que nós ouvimos, tudo aquilo nós acreditávamos que ele ia remir Israel, que ele ia montar o império, que ele ia nos liderar contra Roma, que ele ia organizar uma rebelião, que ele ia fazer um monte de coisa. E agora já é o terceiro dia desde a sua morte, nós não estamos vendo nada. Veja bem, é hoje o terceiro dia, e eles continuam mostrando como eles estão equivocados, apesar de ter tudo isso dentro deles, que é uma verdade. No momento exato, no terceiro dia, em que eles deveriam estar esperando uma glória, eles estão fora dela. Eles tinham que estar na porta daquele túmulo, na portinha do túmulo, esperando por Jesus se manifestar. Por quê? Era a promessa dele. Eles não credibilizaram a palavra como deveriam credibilizar, porque Jesus deixou muito claro que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas se eles tivessem crido nesta palavra absurda, louca, assim como eles creem em umas coisas, eles não creem em tudo. Se eles tivessem crido nesta palavra, eles teriam montado guarda na porta do túmulo. Hoje é o segundo dia, vai entrar a madrugada? Vamos para a porta do túmulo, porque Jesus vai ressuscitar. E ali ficariam até que ele ressuscitasse. Eles tinham a palavra, mas eles não tinham a fé suficiente para que esta palavra se transformasse em uma verdade absoluta dentro deles. Eu falei verdade? Absoluta. Apesar de tudo que eles ouviram de Jesus, eles não transformaram as palavras de Jesus em verdade absoluta. E por não transformarem, eles não tinham expectativa, não tinham esperança, eles se entristeciam, eles deram a bronca em Jesus, e tudo isso foi acontecendo. E outra coisa que eles não entenderam ali, quando eles dizem assim, nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, ou seja, eles não entenderam a continuidade da obra. Quando eles dizem, nós esperávamos, na verdade, irmão, presta atenção, quando nós dizemos assim, nós estamos esperando de Deus A, B, C ou D, nós temos que entender que enquanto nós estamos esperando de Deus, Deus também está esperando de nós. Jesus investiu a vida dele, o seu sangue na vida desses homens, e esperou deles uma reação, pelo menos de obediência, para ficar em Jerusalém, e agora eles estão tomando o caminho de Emaús. Jesus teve que ir lá pelejar, lá na frente, levar a bronca deles, partir o pão, entrar na casa deles, mostrar uma situação espiritual para eles entenderem. Enquanto nós estamos esperando de Deus, Deus também está esperando de nós. Ele nos dá o seu Espírito, Ele nos dá a sua palavra, Ele levanta homens para sofrer, Ele levantou cristãos para pagar o preço do sangue nas arenas, Ele levantou homens para escrever a história desses homens que pagaram preço na arena, Ele levantou homens para escrever histórias que nós não tomaríamos conhecimento se não fosse pelos livros, Martinho Lutero, John Hus, e tantos outros homens, Jerônimo Savonarola, e tantos líderes grandiosos da história da Inglaterra, dos Estados Unidos. Ele levantou homens que a história não chegaria até nós se não fosse através dos livros. Jesus vem com um trabalho e investiu altíssimo nas nossas vidas. Aí nós estamos aqui, eu estou esperando em Deus, e Deus está dizendo assim, eu estou esperando em vocês. Faz a minha palavra ser viva, credibiliza, anseia, deseja por viver isso, que aí você vai ver quem é Deus. Agora, as pessoas estão aí no seu carro, está no seu carro, está na sua casa, está no seu bem-estar, tá bom, a minha vida é uma maravilha, como Deus me abençoou, que coisa gloriosa, eu sou um homem abençoado, toda a minha casa é abençoada. Abençoa mais ainda a tua casa, batiza ela com teu sangue,
Deixa os teus filhos receberem um testemunho que jamais eles se desviarão. Testemunho, papai foi tão valente que a humanidade não aguentou com ele. Ele se tornou indigno desse mundo e tiveram que pregá-lo numa cruz. Aí você garante o futuro dos teus filhos, com essa valentia. Então esses homens estão aqui, nós esperávamos, Deus está dizendo assim, eu também esperava. Eu não esperava que vocês tomassem o caminho de Emaús, eu queria que vocês ficassem em Jerusalém. Aí foi lá, operou e eles voltaram. Se não volta, estão fora. Mas eles criam em Jesus. Se alguém dissesse assim, vocês creem em Jesus? Creio. Aconteceu o Pentecostes, eles não voltaram em Jerusalém. Vamos supor que eles não voltaram em Jerusalém. Aconteceu o dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo, Pedro pregou, uma multidão se converteu. Aí um dia alguém vai lá no caminho de Emaús, lá na cidade de Emaús, encontra com eles. Não, eu já ouvi essa história também. Vocês creem em Jesus? Creio. Vocês creem naquela palavra que ele pregou? Creio. Vocês sabiam que em Jerusalém desceu um poder? Não, isso nós não sabemos. Vocês receberam o Espírito Santo? Não. Vocês fazem parte daqueles discípulos que saíram para pregar o mundo inteiro depois do dia de Pentecostes? Não. Não fazemos parte deles. Mas vocês não viram que ele disse ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder? Lembramos disso, mas vocês ficaram? Não, não ficamos. Tinha tudo, mas a falta de um único detalhe, um único detalhezinho, a falta desse único detalhe, os faria ficar completamente fora dos projetos de Deus, apenas um detalhe. Agora, palavra, conhecimento, a história, andar com Jesus, tudo isso eles tinham. Tudo isso eles tinham. Então, irmão, atente. Não são muitas coisas que fazem diferença, não. O que faz diferença são detalhes. Sabe o que a Bíblia diz? O segredo do Senhor é para aqueles que Segredos são coisas mínimas. Segredos são detalhes pequenos. Então ele diz, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso é já o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando, ou seja, eles ainda estavam lá na cidade, as mulheres foram ao túmulo de madrugada muito cedo, voltaram dizendo que o corpo dele não estava lá, que ele havia ressuscitado, que elas haviam visto 2 anjos que disseram, por que procuras o vivo dentre os mortos? Eles já tinham ouvido uma pregação do Jesus vivo. Eles já tinham ouvido uma pregação de Jesus vivo, testemunhas oculares que diziam, eu vi, ele falou conosco, nós vimos anjos, etc, etc. E diz, indo de madrugada ao túmulo, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Tá bom, mas cadê? O que eles fizeram? Vamos assim mesmo para o caminho de Emaús. É no terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, eles ainda estavam lá, mas ignoraram isso e tomaram seu caminho. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Caramba, vocês são tardios em crer. Vocês são nécios, vocês são loucos. Por mais que se fale, vocês não dão ouvidos. Em outras palavras, eu sou o peregrino que não sabe de nada. Tá bom, vocês sabem de tudo e não corresponde a nada. Fantástica, irmão. História fantástica. História incrível. Tem que reagir, meu irmão. Quando você tem uma informação, você tem que reagir. Reagir. Esse dia no Facebook, eu encontrei uma pessoa que estudou comigo no 2º grau. Aí entrei, a pessoa estava online, eu entrei. Falei, olá e tal, aquele papo, como é que tá? E a igreja, que eu sabia na época que eu não era crente, eu fazia o 2º grau, eu não era crente, e essa pessoa era crente.
Ah, estou afastada de Deus, estou desviadão e tal, esse papo todo. Eu falei assim, pois é. Você está desprezando o que, se algumas pessoas tivessem conhecimento, muitos não estariam na sarjeta, na mendigância, nas garras do diabo, pelaquilo que você tem conhecimento e despreza. Eu falei assim, quando nós nos conhecemos no 2º grau, eu não era crente, não sabia que Deus era vivo, não tinha noção de nada de Deus. Hoje, já tive arrebatamento, já conversei com anjos, sou o fundador de uma igreja, Deus me permite discernir o som da sua voz, toco contrabaixo, toco violão, toco guitarra, sirvo a Deus, estou lá na frente, e você que conheceu o Evangelho muitos anos antes de mim, não é nada. Não é nada. A Bíblia, se perguntasse, eu não perguntei, a Bíblia é a palavra de Deus, ia me dizer sabe o quê? É. Jesus Cristo está vivo e reina para todo sempre? Sim. Ele ressuscitou ao 3º dia? Ressuscitou. Ele cura enfermo e expulsa demônio? Cura. É o Todo-Poderoso que julgará o mundo? Sim. No seu cetro de justiça implantará sua verdade e reinará por 1000 anos? Sim. O que você é? Não é nada. Tem conhecimento, mas não é nada, porque não reage. Tem que reagir. A palavra tem que fazer efeito. Quando você toma um antibiótico, não faz efeito. Quando você toma um remédio qualquer, não faz efeito. Se tudo que vai para dentro de você faz efeito, por que a palavra não vai fazer? Ela é lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho, é o teu remédio, é a tua cura, é o teu bálsamo, ele é tudo para você. Então, irmão, tem que reagir. Esses homens, as mulheres foram no sepulcro, elas dizem que ele vive. Imagina se não houve uma ação do Espírito Santo com essa informação. Depois os apóstolos foram lá, disseram que é assim mesmo, que o corpo não está lá, mas ninguém viu nada, estamos tomando nosso caminho. Aí diz assim, no verso 25, então lhes disse, nécios, tardos de coração. O que é tardo de coração? É uma pessoa que recebe uma informação e ela, para processar aquilo ali, ela é que nem pior do que uma tartaruga andando para trás, demora a processar. Ela ouve a coisa, mas ela vai cuidar dos afazeres, aquilo fica ali dentro dela, mas ela sabe, para processar aquilo ali é muito difícil. Tem outros que não, que ouvem e dizem assim, epa, isso é uma verdade, eu não posso ficar longe dessa verdade. De instantâneo, imediato, isto é uma verdade, eu não posso ficar longe dessa verdade, que nem aquele ladrão lá da cruz. Ouviu, quando viu Jesus, Senhor, não fez mal nenhum não. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reagiu, Jesus falou logo, opa, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Tem que ser assim, irmão, tem que reagir instantaneamente, né? Aí diz, para crer tudo que os profetas disseram, ou seja, se Jesus cobra isso deles, eles tinham conhecimento já do que os profetas disseram. O que está dentro desses homens é muito grande, mas eles estão no caminho de Emaús. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, ou seja, vocês não conhecem a história. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava de todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde o dia já declina. Fica conosco porque é tarde o dia declina, não. Fica conosco porque a palavra está queimando no coração deles, eles querem ouvir mais. Só que eles não admitiram isso para Jesus. Teus ensinamentos são poderosos, caramba, vem cá, a palavra está queimando dentro de nós, eles vão confessar isso depois. Aí eles usam uma desculpa, não, o dia já está declinando, vem cá, fica conosco, porque eles querem ouvir mais. Mas e a reação? Aí diz, e entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriu os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11
e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram que lhes aparecera no caminho de Emaús, e como deles foi reconhecido no partir do pão. Amém, meu irmão? Então, você tem que entender, irmão, que o que está dentro de você é muito grande, mas se você deixar adormecido, não vai haver reação na sua vida, não vai haver reação. Eu sempre lembro de uma frase que eu, maluco, como sempre, doido, disse dentro de uma igreja batista tradicional, onde ninguém poderia dizer uma frase daquela. Eu disse. Como que alguém morando, convivendo dentro de uma igreja batista ia dizer a frase que eu disse? Numa reunião de jovens, eu disse assim: eu não descansarei enquanto não ver a minha vida 100%, 24 horas envolvida com o trabalho de Deus. Ficou todo mundo olhando para mim com aquela cara de besta. Mas é esse o projeto, meu irmão. É esse o projeto. Deixa eu contar para você uma coisa. Precisei tirar a documentação de um dos meus filhos. Aí fomos ali onde tira, na Central do Brasil. E chegou lá, o camarada deu uma informação doida que não podia tirar o CPF, que tal. Eu falei assim, não é possível. Eu fui me informar, uma pessoa me disse assim: não, faz o seguinte, tira primeiro uma carteira de trabalho, que não precisa de documento nenhum. Depois que você tirar a carteira de trabalho, com ela, você tira o CPF. Eu falei, caramba, que coisa ridícula. Ela falou, mas esse caminho você vai conseguir. Eu falei, pois é, eu vou ter que tirar uma carteira de trabalho para o meu filho, que não vai precisar dela. Para que eu vou tirar um documento que eu não vou usar nunca? Essa é a minha visão, meu irmão. Essa é a minha visão. Eu não tenho nenhuma visão dos meus filhos terem uma carteira assinada. Eu não tenho nenhuma visão deles serem empregados de ninguém. Tudo que eu invisto na vida deles é para eles terem como patrão Deus, como eu sou. Não devo satisfação a ninguém, faço o que quero na hora que eu bem quiser, bem entender. E vê se Deus não está aqui nessa manhã. Vê aí. Eu não preciso de nada de ninguém. A menina que estava me dando a informação, as duas abriram os olhos que parecia 2 melancia de cada uma. Como não vai precisar de carteira de trabalho? Falei, não vou. Não tenho projeto dos meus filhos trabalharem de carteira assinada para ninguém. Não tenho esse projeto. Com esse império que Deus nos deu, nós pregamos para o mundo, nós temos serviço de sobra. Eu não penso em aposentadoria. Eu tenho um irmão que é 3 anos mais velho que eu, ele já está aposentado. Aposentado, é militar da aeronáutica. Ele já está aposentado, é 3 anos mais velho que eu. Está aposentado, fica lá na vidinha dele. Se eu tiver uma vida de um aposentado, meu irmão, acho que eu fico tão louco que eu dou um tiro na cabeça. Não suporto. O que está dentro de mim, o que ferve dentro de mim é trabalhar para Jesus Cristo. Ou eu estou compondo, eu estou tirando uma música, estou cifrando, estou pesquisando uma coisa na internet, eu estou ouvindo uma pregação, eu estou fazendo eu estou lá em cima ajeitando o estúdio, estou aqui aceitando fiação, estou trocando lâmpada, eu estou o tempo todo trabalhando para Jesus, e quando cai a noite, que o meu corpo cansa, eu fico angustiado. Eu olho no relógio, 9 horas da noite, eu digo, caramba, não vou poder fazer aquele trabalho, não posso fazer isso, não posso fazer, fico angustiado, eu fervo querendo trabalhar para Jesus. A palavra tem que reagir em você, a palavra tem que fazer um efeito. Tudo que você come faz efeito no teu organismo, a palavra também tem que fazer. Vamos ser uma igreja forte, vamos ser uma igreja poderosa, vamos ser uma igreja como o povo igual não houve no mundo. Vamos ser, irmão, dobrar joelho como ninguém dobrou, clamar como ninguém clamou. Deus está falando em nosso meio. Deus está revelando coisas, Deus tem falado coisas profundas conosco, em sonhos, visões e revelações, mas nós queremos ver todos participar, mas não vamos ignorar que aqui é um centro de seleção. Eu não posso ignorar isso, se eu ignorar isso, acabou o meu ministério. Você que está sentado aí, talvez passe uma semana, um mês, ou 2 anos, sei lá, eu posso lamentar não ver mais você aí, porque aqui é um centro de seleção. Agora, você quando sair daqui, nunca ousará dizer que você não recebeu o pão suficiente para te sustentar. Isso você não vai poder dizer, porque se você disser, o juízo sobre você vai ser maior ainda. Então, meu irmão,
Veja o que você vai fazer da sua vida. Você tem a palavra, você tem o Espírito, você tem a Bíblia em áudio se quiser, você tem ela escrita, você tem pregação de graça pela internet, tem de graça aqui se quiser. Ninguém precisa, meu irmão, não porque um CD vai sair caro, faz desse jeito, faz daquilo. Não, meu irmão, leva o CD do jeito que vai te facilitar para ouvir. Leva de graça, você não precisa pagar, porque aqui Jesus é o pão da vida e está aqui para ser distribuído para todos. Não temos falta de nada. Não importa o preço da nossa conta de luz, eu nunca mostrei ela aqui nesse púlpito, nem nunca vou mostrar. Não importa as nossas taxas, as nossas contas, quanto custa o nosso equipamento, um computador, microfone sem fio, não interessa o preço disso. Estamos montando um estúdio lá em cima para nós fazermos nossas gravações. Só as espumas que eu acabei de pregar na parede custou R$600, só as espumas. Só as espumas. Ainda tem mais coisa para colocarmos, equipamentos que não podem ser qualquer equipamento. Não estamos preocupados com dinheiro, irmão. Agora, você aqui nesse lugar, pelo menos com dignidade e honra, você pode amanhã ficar brigado comigo, com a minha esposa, que é normal todo mundo brigar com ela, pode ficar chateado com os meus filhos, você pode explodir aí, mas você não pode perder a dignidade e sair daqui dizendo que aqui você não ouviu a verdade. Isso você não pode perder. Verdade aqui você ouve. Verdade aqui você ouve. E você nunca vai poder dizer que eu te explorei, que eu fui na tua casa pedir alguma coisa, que eu desse púlpito usei algum argumento para arrancar o teu dinheiro. Isso você também tem que ter a dignidade. Você pode até um dia dizer assim: não, pastor Tupirani, ele caiu da graça, ele não é mais um servo de Deus, mas dignidade eu tenho. Então, meu irmão, deixa a palavra reagir dentro de você. Não deixa ela passar, não. Senão daqui a pouco você toma o caminho de Emaús. Eu te digo uma coisa, já não tem mais Jesus para resgatar ninguém em caminho de Emaús. A dispensação mudou e hoje nós vivemos a voz da restauração.